A história da filosofia. Referências bibliográficas na descrição do vídeo e em historyland.com.br. Se inscreva no Historyland. Todos os dias novos vídeos de histórias e biografias. Eu sou William e vou te contar essa história incrível. Capítulo 1. As origens do pensamento filosófico. Nossa história se passa na Grécia, por volta do ano 600 a.C. Nesse cenário de mitos e deuses que explicavam os fenômenos do mundo, surge um novo modo de pensar. As cidades-estado gregas como Mileto, Éfeso e Samos floresciam com o comércio, o contato entre culturas e a curiosidade sobre o universo. A filosofia nasce quando o homem decide compreender o mundo não apenas pela fé ou tradição, mas pela razão. O primeiro nome que emerge é Tales de Mileto. Comerciante e observador do céu, Tales buscava entender as leis naturais sem recorrer aos deuses. Ele acreditava que a água era o princípio de todas as coisas, pois tudo dependia dela para existir. Com essa simples ideia, Tales inaugura o pensamento racional. Ele foi o primeiro a prever um eclipse e a demonstrar que a natureza podia ser explicada por causas naturais e não por forças divinas. Logo após, surge Anaximandro, discípulo de Tales. Ele rejeita a ideia de que um elemento visível, como a água, fosse o princípio de tudo. Para ele, o universo se originava do apeiron, algo infinito e indeterminado, de onde todas as coisas nascem e para onde retornam. Essa noção marca um salto filosófico importante, o reconhecimento de que a realidade poderia ter uma origem abstrata, invisível e eterna. Anaxímenes, outro pensador de Mileto, retoma a busca por um princípio físico, afirmando que o ar seria a substância primordial. O ar, segundo ele, ao se condensar ou rarefazer, formava os diversos elementos do mundo. Essas tentativas de explicar a natureza indicam que a filosofia nascente estava profundamente ligada à observação empírica e à busca de ordem no cosmos. Enquanto isso, em Éfeso, Heráclito propunha uma visão oposta à ideia de permanência. Para ele, tudo está em constante mudança. Sua famosa frase, "Ninguém entra duas vezes no mesmo rio", sintetiza sua crença no fluxo eterno das coisas. O fogo, elemento simbólico do movimento e da transformação, representava a essência do mundo. Heráclito introduz a noção de que o conflito e a mudança são forças estruturais da realidade. Do outro lado do debate, surge Parmênides, de Eleia. Ele contesta Heráclito, afirmando que a mudança é apenas uma ilusão dos sentidos. Para Parmênides, o ser é uno, imutável e eterno. O que muda não é real, mas aparência. Essa ideia exigia um raciocínio lógico rigoroso e levou seus discípulos, como Zenão de Eleia, a criarem paradoxos que questionavam o movimento. Um deles dizia que Aquiles jamais alcançaria uma tartaruga se esta tivesse uma vantagem inicial, porque o espaço entre ambos se dividiria infinitamente. Esses paradoxos provocaram reflexões profundas sobre a lógica e a natureza do espaço e do tempo. Enquanto as escolas jônicas e eleatas discutiam a substância e o ser, Pitágoras de Samos unia filosofia, matemática e espiritualidade. Em sua comunidade no sul da Itália, ele pregava a harmonia e a imortalidade da alma. Para Pitágoras, os números eram a essência de todas as coisas. O universo seguia proporções matemáticas, e o estudo das relações numéricas era uma forma de compreender a ordem divina do cosmos. A música, por exemplo, refletia essa harmonia invisível que regia o mundo. A filosofia pitagórica influenciou tanto a ciência quanto a ética. Seus seguidores acreditavam que o conhecimento era um caminho de purificação e que a vida deveria buscar o equilíbrio. Essa ideia de harmonia entre corpo, mente e cosmos atravessaria séculos, inspirando pensadores posteriores. Outros nomes também marcaram essa era das origens. Empédocles, da Sicília,
propôs que o universo era composto por 4 elementos: terra, ar, fogo e água, unidos e separados por forças chamadas amor e ódio. Essa teoria antecipou, de certa forma, o conceito moderno de forças físicas que regem a matéria. Já Anaxágoras introduziu a noção de nous, a mente cósmica que organiza o caos. Ele foi o primeiro a dizer que o Sol era uma massa incandescente, não um deus, o que lhe rendeu perseguição em Atenas. Na colônia grega de Abdera, Leucipo e Demócrito desenvolveram o atomismo. Eles acreditavam que tudo era composto por átomos invisíveis e indivisíveis, movendo-se no vazio. Essa visão materialista e mecanicista do universo influenciaria profundamente a ciência moderna. Para Demócrito, até mesmo a alma era formada por átomos sutis, e o conhecimento vinha dos sentidos e da razão combinados. Esses primeiros filósofos, chamados pré-socráticos, tinham em comum o desejo de explicar o mundo sem recorrer ao sobrenatural. Eles abriram caminho para a investigação racional, para o método e para o pensamento crítico. Cada escola representava uma tentativa de responder às perguntas fundamentais: o que é o mundo? Do que ele é feito? O que muda e o que permanece? O legado dessas mentes pioneiras ultrapassou gerações. Suas ideias formaram as bases sobre as quais Sócrates, Platão e Aristóteles ergueriam o edifício do pensamento ocidental. A busca pelo conhecimento e pela verdade, iniciada entre mercadores e navegadores da costa jônica, transformou-se no mais duradouro esforço da humanidade para compreender a si mesma e o universo. Capítulo 2. A Era Clássica. A história da filosofia entra agora em sua fase mais luminosa, a Era Clássica grega. Após séculos de reflexão sobre a natureza e a origem do mundo, o pensamento volta-se para o próprio ser humano. A cidade de Atenas, no século V a.C., torna-se o coração pulsante dessa transformação. O esplendor da polis, o avanço das artes e o nascimento da democracia criam o ambiente ideal para que a filosofia se torne o centro da vida intelectual. Nesse cenário surge Sócrates, um homem que não escreveu uma única linha, mas que mudou para sempre a forma de pensar. Nascido em Atenas, ele caminhava pelas praças e mercados, conversando com cidadãos de todas as classes. Seu método era o diálogo, a maiêutica, que consistia em fazer perguntas para que o interlocutor descobrisse a verdade por si mesmo. Sócrates acreditava que o conhecimento estava dentro de cada pessoa, bastava trazê-lo à luz como uma parteira que ajuda a nascer. Para ele, a sabedoria verdadeira vinha da consciência da própria ignorância. Só sei que nada sei, dizia, reconhecendo que o primeiro passo para o saber era admitir a limitação humana. Sócrates acreditava na importância da ética e da virtude. Para ele, agir bem era o resultado do conhecimento do bem. O mal, portanto, era fruto da ignorância. Essa visão transformava o comportamento moral em um exercício racional, não apenas religioso. Sua vida, porém, terminou em tragédia. Acusado de corromper a juventude e de não adorar os deuses da cidade, Sócrates foi julgado e condenado à morte. Recusou-se a fugir e bebeu a cicuta, afirmando que obedecer às leis era parte de sua missão como cidadão. Sua morte simbolizou a fidelidade à verdade e à razão, valores que moldariam toda a tradição filosófica ocidental. Entre os discípulos de Sócrates estava Platão, o mais influente filósofo da antiguidade. Após a morte do mestre, ele viajou por diversos lugares, incluindo o Egito e a Itália, antes de fundar a Academia em Atenas, uma instituição que se tornaria o berço do pensamento sistemático. Platão acreditava que o mundo sensível, aquele que percebemos com os sentidos, era apenas uma sombra imperfeita de um mundo mais real e eterno, o mundo das ideias. Para ele, tudo o que existe na realidade visível é reflexo dessas formas perfeitas.
A beleza, a justiça, o bem, todos possuíam uma essência imutável que o ser humano podia compreender apenas pela razão. Essa distinção entre o mundo sensível e o mundo inteligível influenciaria profundamente o cristianismo e toda a filosofia posterior. Platão também propôs uma teoria política em sua obra A República. Nela, descreveu a cidade ideal governada por filósofos, pois acreditava que apenas quem conhece o bem em si pode governar com justiça. A famosa alegoria da caverna, contada nesse livro, resume sua visão. A maioria das pessoas vive presa às sombras da ignorância, e somente o filósofo, ao buscar o conhecimento, é capaz de sair da caverna e ver a luz da verdade. Entre os alunos de Platão estava Aristóteles, um pensador que, embora discípulo, seguiu um caminho muito diferente. Nascido em Estagira, Aristóteles estudou por 20 anos na academia e depois fundou sua própria escola, o Liceu. Ele acreditava que o conhecimento devia partir da observação concreta e não apenas das ideias abstratas. Sua filosofia foi uma tentativa de compreender a totalidade da realidade, da biologia à política, da ética à lógica. Aristóteles criou as bases da lógica formal e do método científico. Para ele, tudo tinha uma causa e um propósito, o que chamou de causa final. O ser humano, por exemplo, buscava naturalmente a felicidade, entendida como a realização plena de suas capacidades. Essa visão ética, centrada na moderação e no equilíbrio, ficou conhecida como a doutrina do meio-termo. A virtude está no ponto médio entre dois extremos, como a coragem, que se situa entre a covardia e a temeridade. Na política, Aristóteles via o homem como um animal político, destinado a viver em comunidade. Ele classificou as formas de governo, monarquia, aristocracia e democracia, e analisou seus vícios e virtudes. Diferente de Platão, não acreditava em um modelo ideal, mas em sistemas adaptados à realidade das cidades. A influência de Aristóteles se estendeu muito além de seu tempo. Seus estudos de lógica e ciências naturais formaram a base do pensamento ocidental por mais de 1000 anos. Sua maneira de raciocinar, baseada na observação e na classificação, foi essencial para o desenvolvimento posterior da ciência e da filosofia cristã medieval. Enquanto Sócrates ensinou o valor do autoconhecimento, Platão construiu o mundo das ideias e Aristóteles edificou o edifício da razão prática. Juntos, eles criaram os alicerces sobre os quais o pensamento ocidental se ergueria. A Era Clássica encerra-se com a morte de Aristóteles, mas seu legado atravessou fronteiras e séculos, guiando a humanidade na busca por sentido, conhecimento e justiça. Capítulo 3. Helenismo e filosofia romana. Após a morte de Aristóteles, o mundo grego entrou em uma nova fase. Alexandre, o Grande, aluno do filósofo, havia expandido o Império Macedônio até o Egito e a Índia. Com suas conquistas, a cultura helênica se espalhou por vastas regiões, misturando-se a tradições orientais. Nascia o período helenístico, marcado pela fusão entre o pensamento grego e as culturas locais. As grandes cidades como Alexandria, Pérgamo e Antioquia tornaram-se centros de estudo e pesquisa. A filosofia, antes voltada à polis e à vida cívica, agora se voltava ao indivíduo e à busca da serenidade interior. Uma das escolas mais influentes desse período foi o epicurismo. Fundado por Epicuro em Atenas, o movimento ensinava que o objetivo da vida era alcançar a felicidade por meio do prazer moderado e da ausência de perturbações. Diferente da ideia vulgar de prazer, para Epicuro, ele significava a tranquilidade da alma, o equilíbrio e a amizade. A felicidade não dependia de riquezas ou honrarias, mas da sabedoria em distinguir os desejos naturais dos desnecessários. Ele também defendia uma visão materialista do mundo. Tudo era formado por átomos,
e os deuses, se existissem, não interferiam na vida humana. Outra corrente importante foi o estoicismo, fundado por Zenão de Cítio. Para os estoicos, a razão era a força que governava o universo. O homem sábio deveria viver em conformidade com a natureza e aceitar com serenidade aquilo que não podia controlar. Essa filosofia ensinava a disciplina interior, a coragem diante da adversidade e o desapego às paixões. Marco Aurélio, imperador romano e um dos mais célebres estoicos, escreveu suas Meditações como um guia moral para si mesmo. Nelas, refletia sobre a brevidade da vida e a importância de manter a mente em paz, mesmo no meio do poder e da guerra. Enquanto os epicuristas buscavam a felicidade na tranquilidade, os estoicos procuravam a virtude na razão. No entanto, havia também os céticos, representados por Pirro de Elis. Eles duvidavam da possibilidade de alcançar o conhecimento absoluto. Para eles, toda crença podia ser questionada, e o sábio devia suspender o juízo, vivendo em constante investigação. Essa postura cética, embora desafiadora, preparou o caminho para uma atitude científica, baseada na dúvida e na verificação. O helenismo também testemunhou a ascensão de escolas menores, como o cinismo, iniciado por Diógenes de Sinope, que pregava a simplicidade radical e o desprezo pelas convenções sociais. Diógenes vivia em um barril, possuía apenas um manto e uma tigela, que acabou jogando fora ao ver um menino beber água com as mãos, dizendo que até uma criança sabia viver com menos. Seu comportamento provocador era uma crítica direta à hipocrisia e à busca excessiva por poder e riqueza. À medida que o domínio romano crescia, a filosofia grega passou a influenciar profundamente a elite do império. Roma adotou o pensamento grego como parte de sua cultura, adaptando-o à prática política e moral. Cícero, um dos maiores oradores romanos, foi responsável por traduzir e divulgar as ideias de Platão e Aristóteles em latim. Ele acreditava que a filosofia era essencial para a vida pública e que a razão deveria guiar as ações dos governantes. O filósofo Sêneca, outro grande estoico romano, escreveu sobre a brevidade da vida e o valor da virtude. Conselheiro do imperador Nero, ele defendia a moderação e a serenidade diante da fortuna e da tragédia. Suas cartas e tratados tornaram-se leituras fundamentais para os pensadores cristãos posteriores. Já o escravo Epicteto, também seguidor do estoicismo, ensinava que a liberdade verdadeira vinha do controle interior. Mesmo privado de direitos, afirmava que o homem livre é aquele que domina suas paixões e aceita o destino com sabedoria. Seu pensamento inspirou gerações a buscar a independência moral e a dignidade pessoal, mesmo em tempos de opressão. Durante esse período, Alexandria destacou-se como o maior centro intelectual do mundo antigo. A famosa Biblioteca de Alexandria abrigava centenas de milhares de pergaminhos, reunindo o saber acumulado de séculos. Ali, filósofos, astrônomos e matemáticos, como Euclides e Arquimedes, trabalhavam lado a lado. Essa convivência entre filosofia e ciência marcou profundamente a história do pensamento. Com o tempo, a filosofia começou a dialogar com a religião. O encontro entre o pensamento grego e as tradições orientais preparou o terreno para o nascimento do cristianismo. A ideia de uma ordem racional no universo, defendida pelos estoicos, e o conceito de alma imortal, presente em Platão, influenciaram profundamente os primeiros teólogos cristãos. O período helenístico e romano encerra-se com uma mudança de foco. A filosofia deixa de ser um modo de vida das elites para tornar-se uma reflexão espiritual. Em meio às crises políticas e morais do império, ela serviu como refúgio da alma. A busca pela sabedoria interior substituiu a antiga confiança na razão cívica.
Essa transição preparou o caminho para a filosofia medieval, que uniria o legado grego à fé cristã em uma nova síntese intelectual. Capítulo 4. Filosofia medieval. Com a queda do Império Romano do Ocidente, no ano 476 d.C., a Europa mergulhou em um período de instabilidade política, guerras e fragmentação territorial. As invasões bárbaras transformaram o cenário cultural, e a Igreja Católica passou a ser a principal instituição a preservar o conhecimento antigo. Nesse novo mundo, a filosofia assumiu uma função diferente: buscar a harmonia entre a razão grega e a fé cristã. Era o início da filosofia medieval, um período em que pensar significava compreender a relação entre Deus, o homem e o universo. O primeiro grande nome dessa era foi Santo Agostinho, nascido no norte da África no século IV. Sua vida reflete o espírito de transição entre o mundo clássico e o cristão. Educado nas tradições greco-romanas, Agostinho viveu intensamente os prazeres do mundo antes de converter-se ao cristianismo. Sua obra Confissões é uma das primeiras autobiografias da história, narrando sua busca interior pela verdade. Inspirado por Platão, ele acreditava que o conhecimento e o bem residiam em Deus e que a alma humana era imortal e destinada à contemplação divina. Para Agostinho, o mal não tinha existência própria, era apenas a ausência do bem. Essa interpretação ajudou a reconciliar o problema da existência do mal com a ideia de um Deus justo e bondoso. Sua filosofia também introduziu a noção de tempo interior, a percepção do tempo como uma experiência da consciência e não apenas uma sucessão de eventos externos. Esse pensamento antecipou discussões que seriam retomadas séculos depois por filósofos modernos. Durante os primeiros séculos medievais, os mosteiros tornaram-se centros de saber. Monges copistas preservavam os textos gregos e latinos, copiando-os à mão. Em meio à escassez de recursos, a leitura e a meditação eram formas de devoção e estudo. A filosofia manteve-se subordinada à teologia, mas aos poucos começou a recuperar o papel racional herdado da Grécia. No século IX, o imperador Carlos Magno promoveu o chamado Renascimento Carolíngio, incentivando o ensino das artes liberais, gramática, lógica, retórica, aritmética, música, geometria e astronomia. Esse movimento reavivou o interesse pela razão como instrumento de fé. Surgiram as primeiras universidades, como Bolonha e Paris, que se tornariam centros de discussão filosófica. A partir do século XI, o pensamento escolástico passou a dominar o debate intelectual. Seu objetivo era conciliar a razão aristotélica com a fé cristã. Um dos precursores foi Anselmo de Cantuária, que formulou o famoso argumento ontológico da existência de Deus. Se é possível conceber um ser perfeito, então ele deve existir, pois a existência é atributo da perfeição. Essa ideia provocou debates que ecoariam até a filosofia moderna. No século XIII, a Europa vivia um período de expansão econômica e cultural. Nesse contexto, Tomás de Aquino tornou-se o maior expoente da escolástica. Profundamente influenciado por Aristóteles, Aquino acreditava que a fé e a razão não eram opostas, mas complementares. Em sua obra Suma Teológica, defendeu que o homem podia conhecer a verdade natural por meio da razão, enquanto as verdades sobrenaturais eram reveladas pela fé. Tomás de Aquino também propôs 5 vias racionais para provar a existência de Deus, baseadas na observação do movimento, da causa, da contingência, dos graus de perfeição e da finalidade no mundo. Sua filosofia estabeleceu uma síntese duradoura entre o pensamento grego e o cristianismo, influenciando profundamente a teologia e a educação europeia por séculos. Enquanto a escolástica florescia no Ocidente, o mundo islâmico vivia seu próprio apogeu intelectual.
Filósofos árabes como Avicena e Averroes estudaram Aristóteles e comentaram suas obras, preservando-as para as gerações seguintes. Eles defendiam a compatibilidade entre a fé e a razão, influenciando tanto o pensamento cristão quanto o judaico. No mesmo período, o filósofo judeu Maimônides também buscava reconciliar a religião com a filosofia racional. Essa troca intelectual entre culturas foi essencial para o desenvolvimento da filosofia medieval. Nos séculos seguintes, começaram a surgir vozes críticas à escolástica. Guilherme de Ockham, no século XIV, rompeu com a tradição tomista ao afirmar que a razão humana era limitada e não podia provar as verdades da fé. Seu princípio, conhecido como navalha de Ockham, defendia que entre duas explicações, a mais simples devia ser preferida. Essa ideia antecipou o espírito científico da modernidade. A filosofia medieval não foi apenas uma etapa entre a antiguidade e o Renascimento. Ela representou uma profunda reflexão sobre a natureza de Deus, da alma e do conhecimento. Ao longo de quase 1000 anos, pensadores cristãos, muçulmanos e judeus dialogaram em busca de um mesmo ideal: compreender o divino sem abandonar a razão. No fim da Idade Média, a crise das instituições religiosas, as epidemias e o renascimento do comércio e das cidades preparavam o terreno para uma nova era. O homem, antes voltado para o céu, começava a olhar novamente para a terra. O renascimento estava prestes a nascer, e com ele, um novo modo de pensar o mundo e o próprio ser humano. Capítulo 5. Renascimento e humanismo. A partir do século XV, a Europa despertou de um longo período de escuridão intelectual e espiritual. As cidades italianas, como Florença, Veneza e Roma, tornaram-se centros de arte, ciência e pensamento. O homem medieval, que via o mundo como reflexo da vontade divina, começou a redescobrir sua própria capacidade criadora. Era o nascimento do Renascimento, um movimento que transformaria profundamente a cultura, a ciência e a filosofia ocidental. O Renascimento não foi apenas uma revolução artística, foi, acima de tudo, uma nova forma de pensar. O ideal humanista colocou o ser humano no centro das reflexões filosóficas, sem romper totalmente com a fé, mas buscando compreender o homem como agente de sua própria história. Inspirados pelos textos da antiguidade greco-romana, os humanistas acreditavam que a razão e o conhecimento podiam elevar a humanidade à virtude e à liberdade. Um dos grandes nomes do início desse movimento foi Francesco Petrarca. Ele defendia o estudo dos autores clássicos como meio de recuperar a sabedoria e a moral perdidas na Idade Média. Petrarca considerava que a introspecção e a análise da alma humana eram caminhos para alcançar a verdade. Essa redescoberta do valor do indivíduo tornou-se o núcleo do pensamento humanista. Em Florença, o pensador Pico della Mirandola escreveu o Discurso sobre a Dignidade do Homem, considerado o manifesto do humanismo. Nessa obra, ele afirmava que o homem foi criado por Deus sem forma definida, livre para escolher o próprio destino. O ser humano poderia se elevar ao nível dos anjos ou descer à condição dos animais, dependendo de suas escolhas e virtudes. Essa visão libertadora colocava a responsabilidade da existência nas mãos do próprio indivíduo. Enquanto isso, os avanços científicos começaram a desafiar antigas crenças. Nicolau Copérnico propôs o modelo heliocêntrico, afirmando que a Terra girava em torno do Sol. Essa descoberta rompia com séculos de tradição aristotélica e bíblica, mudando radicalmente a forma como o homem se via no universo. O astrônomo polonês abriu caminho para uma nova relação entre ciência e filosofia, baseada na observação e na razão. Paralelamente, a imprensa de Johannes Gutenberg permitiu a disseminação rápida do conhecimento.
Livros que antes eram copiados à mão passaram a ser reproduzidos em grande escala. As ideias circulavam pelas cidades e o debate intelectual se expandia para além dos mosteiros e universidades. O saber tornava-se acessível a uma parcela maior da população letrada, alimentando o desejo de questionar e aprender. Outro pensador de destaque foi Nicolau Maquiavel, autor de O Príncipe. Em uma época marcada por disputas políticas e guerras entre as cidades italianas, Maquiavel escreveu sobre o poder com realismo inédito. Defendia que o governante deveria agir de acordo com as circunstâncias, não apenas com princípios morais. Para ele, a política era uma arte prática, e a virtude do líder consistia em manter o Estado estável, mesmo que precisasse usar a força. Essa visão pragmática inaugurou o pensamento político moderno, separando a moral religiosa da ação pública. Ao mesmo tempo, surgia uma nova religiosidade. A Reforma Protestante, iniciada por Martinho Lutero no início do século XVI, contestava a autoridade da Igreja Católica e defendia o retorno à fé pessoal e à leitura direta da Bíblia. A filosofia humanista influenciou fortemente esse movimento, ao valorizar a liberdade de consciência e o acesso individual ao conhecimento. No campo da filosofia natural, Leonardo da Vinci uniu arte e ciência como ninguém. Seus estudos sobre anatomia, engenharia e óptica mostravam a crença renascentista de que o universo era compreensível pela razão. Leonardo via o homem como microcosmo, uma miniatura do universo, refletindo a harmonia e a complexidade da criação. Essa visão simbólica inspirou gerações de artistas e cientistas. Outro pensador notável foi Giordano Bruno, que defendeu a ideia de um universo infinito e povoado por inúmeros mundos. Suas convicções, baseadas na razão e na intuição, desafiaram as doutrinas oficiais e o levaram à fogueira. Sua morte trágica simboliza o choque entre o novo espírito científico e as estruturas rígidas da tradição. O Renascimento também testemunhou o florescimento do pensamento moral e cívico. Michel de Montaigne, na França, criou o gênero do ensaio, refletindo sobre a condição humana, a dúvida e a experiência pessoal. Ele acreditava que a sabedoria estava em reconhecer os próprios limites. Seu ceticismo moderado antecipou as posturas filosóficas modernas, nas quais o homem se torna objeto de sua própria investigação. À medida que o século XVI avançava, a confiança na razão e na observação direta se consolidava. O homem renascentista via o mundo como uma obra de arte e o conhecimento como uma forma de liberdade. A filosofia deixava de servir apenas à teologia para tornar-se uma ferramenta autônoma de investigação. O Renascimento foi, portanto, um despertar da consciência humana. Ele preparou o terreno para a revolução científica e o racionalismo moderno, quando a busca pela verdade deixaria de ser guiada pela fé e passaria a ser conduzida pela razão. A partir dali, o pensamento filosófico daria um passo decisivo rumo à modernidade, redefinindo para sempre a relação entre o homem, a ciência e o universo. Capítulo 6. A Revolução Científica e o Racionalismo Moderno. No início do século XVII, a Europa vivia uma era de descobertas e transformações. A expansão marítima havia revelado novos continentes. A astronomia desmontava antigas certezas e a ciência começava a questionar os fundamentos do mundo herdado da antiguidade e da Igreja. Esse período ficou conhecido como Revolução Científica, um tempo em que a razão e a observação experimental substituíram a autoridade da tradição. A filosofia, antes subordinada à teologia, passou a caminhar lado a lado com a ciência, em busca das leis universais que governavam a natureza. Galileu Galilei tornou-se o símbolo dessa nova mentalidade. Utilizando o telescópio, observou montanhas na Lua, luas em Júpiter e manchas solares.
Suas descobertas confirmavam a teoria heliocêntrica de Copérnico e abalavam a visão geocêntrica defendida por séculos. Galileu afirmava que o livro da natureza estava escrito em linguagem matemática e que compreender o mundo exigia o uso da razão, da observação e da experimentação. Por desafiar as doutrinas eclesiásticas, foi julgado pela Inquisição e obrigado a renegar publicamente suas ideias, mas sua influência nunca deixou de crescer. Nesse mesmo clima intelectual, surgiu René Descartes, considerado o pai da filosofia moderna. Educado em colégios jesuítas, Descartes buscou um método que garantisse certeza ao conhecimento, em meio às dúvidas provocadas pelas novas descobertas. Em sua célebre frase, "Penso, logo existo", ele afirmou que a primeira verdade inegável é a própria consciência. Tudo poderia ser colocado em dúvida, exceto o fato de que há um pensamento que duvida. A partir dessa certeza interior, Descartes construiu uma filosofia baseada na razão pura, separando mente e corpo e estabelecendo o dualismo cartesiano. O racionalismo cartesiano influenciou profundamente o desenvolvimento científico. Para Descartes, o mundo físico funcionava como uma máquina regida por leis matemáticas. A razão humana era o instrumento para desvendar essa ordem. Ele acreditava que a verdade podia ser alcançada pela dedução lógica, assim como se faz em geometria. Sua confiança no poder da mente inaugurou a era moderna da filosofia, na qual o conhecimento passou a depender da clareza e da evidência racional. Enquanto Descartes construía as bases do racionalismo, Baruch Spinoza, filósofo holandês de origem judaica, propôs uma visão ainda mais ousada da realidade. Em sua obra Ética, escrita em forma geométrica, Spinoza afirmou que Deus e a natureza eram uma só substância infinita. Tudo o que existe é uma manifestação desse ser absoluto. Ao negar a separação entre o divino e o natural, ele rompeu com a visão dualista e propôs uma filosofia panteísta, em que razão e emoção se conciliam. Spinoza via a liberdade como o conhecimento das causas que nos determinam e acreditava que compreender o universo era uma forma de amor intelectual a Deus. Outro grande pensador racionalista foi Gottfried Wilhelm Leibniz. Matemático e filósofo alemão, Leibniz acreditava que o universo era composto por mônadas, unidades espirituais indivisíveis que refletiam todo o cosmos em si mesmas. Ele via o mundo como resultado da harmonia pré-estabelecida por Deus, onde cada ser cumpria um papel necessário. Para ele, vivíamos no melhor dos mundos possíveis, frase que séculos depois seria ironizada por Voltaire, mas que expressava sua fé na razão e na ordem divina do universo. A revolução científica também foi marcada por nomes como Johannes Kepler e Isaac Newton. Kepler descreveu as órbitas planetárias em elipses, mostrando que o universo obedecia a leis matemáticas precisas. Newton, por sua vez, sintetizou o pensamento racionalista e o empirismo nascente em sua Lei da Gravitação Universal. Demonstrou que a mesma força que fazia uma maçã cair atraía também os planetas ao Sol. A física newtoniana consolidou a ideia de um universo ordenado e compreensível pela mente humana. Essa confiança na razão e na matemática teve reflexos profundos na filosofia. O mundo passou a ser visto como um mecanismo perfeito, criado por um Deus engenheiro e regido por leis fixas. O homem, por sua inteligência, podia descobrir essas leis e dominá-las, inaugurando a era do conhecimento sistemático. No entanto, essa visão também levantava dilemas éticos e espirituais. Ao reduzir a natureza a um conjunto de leis, o racionalismo corria o risco de afastar o homem do mistério e da emoção. Por isso, mesmo dentro desse movimento, surgiram tentativas de equilibrar razão e sentimento. Spinoza e Leibniz, cada um a seu modo, buscaram integrar a lógica com a experiência espiritual.
A revolução científica não apenas transformou o modo de pensar, mas também alterou a estrutura social e política da Europa. O prestígio da Igreja diminuiu e as academias científicas ganharam espaço. O conhecimento passou a ser uma forma de poder capaz de mudar a vida prática e as tecnologias. A filosofia, ao acompanhar esse movimento, consolidou-se como reflexão crítica sobre o método e o sentido da verdade. Ao final do século XVII, a razão parecia ter vencido a fé e o mito. O homem via-se como centro do universo intelectual e acreditava no progresso ilimitado da ciência. Mas a história do pensamento não terminaria aí. No século seguinte, novas vozes surgiriam para lembrar que o conhecimento não nasce apenas da razão, mas também da experiência. Estava prestes a nascer o empirismo e, com ele, o iluminismo, a era em que a razão se tornaria a luz do mundo. Capítulo 7. Empirismo e Iluminismo. O século XVIII ficou conhecido como o século das luzes. Depois da Revolução Científica e do triunfo da razão cartesiana, os pensadores europeus voltaram-se para a experiência como fonte de conhecimento e progresso. O empirismo, a crença de que todo saber vem dos sentidos, tornou-se o ponto de partida para uma nova filosofia, que procurava unir ciência, ética e política em uma visão otimista sobre o futuro da humanidade. Era o nascimento do Iluminismo, o movimento que proclamou a liberdade de pensar e o poder da razão contra o dogma e a tirania. As bases do empirismo haviam sido lançadas no século anterior por Francis Bacon, filósofo inglês que criticou o método dedutivo de Descartes e propôs uma ciência fundada na observação e na experimentação. Em sua obra Novum Organum, Bacon comparava o pesquisador a uma abelha. Assim como ela recolhe o néctar e o transforma em mel, o cientista deve observar os fatos e deles extrair leis gerais. Ele acreditava que o conhecimento deveria servir à melhoria da vida humana e que a ciência era a força capaz de libertar o homem da ignorância e da superstição. Seguindo esse caminho, John Locke aprofundou o empirismo em sua obra Ensaio sobre o Entendimento Humano. Para ele, a mente humana nasce como uma tábula rasa, uma folha em branco, e todo o conhecimento vem das experiências sensoriais. Não existem ideias inatas, apenas percepções que se combinam para formar pensamentos complexos. Locke também foi fundamental na filosofia política. Em 2 tratados sobre o governo civil, defendeu que o poder do governante deve ser limitado e que o governo existe para proteger os direitos naturais do homem, a vida, a liberdade e a propriedade. Essa ideia influenciaria profundamente as futuras revoluções liberais, como a inglesa, a americana e a francesa. Outro pensador decisivo foi George Berkeley, que levou o empirismo a um extremo radical. Ele afirmava que o mundo material não existe fora da percepção. Ser é ser percebido. Para Berkeley, tudo o que experimentamos depende da mente e da vontade divina que mantém a ordem do universo. Sua filosofia idealista colocava a experiência sensorial no centro da realidade, mas sem abandonar a presença de Deus. O escocês David Hume levou o empirismo a novas fronteiras, mas com um tom cético. Em sua obra Investigação sobre o Entendimento Humano, ele questionou a noção de causalidade, a ideia de que um evento provoca outro. Segundo Hume, o que chamamos de causa é apenas um hábito mental, resultado da repetição de experiências semelhantes. O ser humano não tem acesso às essências das coisas, apenas às percepções. Essa postura desafiou a confiança racionalista na certeza e abriu espaço para uma filosofia mais crítica e realista sobre os limites do conhecimento. Enquanto o empirismo florescia nas Ilhas Britânicas, o continente europeu era tomado pelo iluminismo. Os pensadores iluministas acreditavam que o uso livre da razão poderia transformar a sociedade.
Criticavam a ignorância, o absolutismo e os privilégios da nobreza e do clero. Valorizavam a ciência, a educação e a liberdade de expressão como caminhos para o progresso. Na França, Denis Diderot e Jean d'Alembert coordenaram a monumental Enciclopédia, um projeto coletivo que reunia o saber científico e filosófico da época. A obra tinha o propósito de difundir o conhecimento e libertar o homem das trevas da superstição. A enciclopédia tornou-se símbolo da luta pela razão e pela igualdade de pensamento. Voltaire, um dos maiores nomes do iluminismo francês, combatia o fanatismo religioso e a intolerância. Defendia a liberdade de consciência e o direito de questionar o poder. Com ironia e clareza, denunciava as injustiças e defendia a separação entre igreja e Estado. Sua famosa frase, "Posso não concordar com o que dizes, mas defenderei até a morte o teu direito de dizê-lo", resume o espírito libertário de sua época. Jean-Jacques Rousseau, por outro lado, trouxe ao iluminismo uma dimensão emocional e política mais profunda. Em O Contrato Social, ele afirmou que a soberania pertence ao povo e que a vontade geral deve guiar o Estado. Para Rousseau, o homem nasce bom, mas é corrompido pela sociedade. Sua crítica à desigualdade e à propriedade influenciou movimentos revolucionários e reacendeu a discussão sobre a liberdade e a justiça social. Na Alemanha, Immanuel Kant uniu as duas grandes tradições do pensamento moderno, o racionalismo e o empirismo. Em sua crítica da razão pura, Kant afirmou que todo conhecimento começa com a experiência, mas nem tudo deriva dela. A mente humana possui estruturas a priori, formas de compreender o mundo, como espaço, tempo e causalidade. Assim, ele conciliou a razão com a experiência e colocou o sujeito como centro do conhecimento. Kant também desenvolveu uma ética baseada na razão prática. O homem deve agir segundo um princípio universal. Fazer o bem não por interesse, mas por dever. Sua filosofia marcou o auge do iluminismo ao reconciliar liberdade, moral e razão. O iluminismo ultrapassou as fronteiras da filosofia e transformou a política, a ciência e a cultura. Inspirou as revoluções que derrubaram monarquias absolutistas e proclamaram direitos universais. A fé na razão tornou-se o novo credo do Ocidente e o progresso parecia inevitável. No entanto, essa confiança absoluta na racionalidade seria questionada nos séculos seguintes, quando o idealismo e o romantismo revelariam os limites da razão pura e a complexidade dos sentimentos humanos. O século XVIII encerra-se, portanto, como a era em que o homem acreditou ser capaz de iluminar o mundo com a luz do pensamento. Mas logo, o século XIX mostraria que a razão, embora poderosa, não é suficiente para compreender toda a profundidade da existência. Estava por vir o idealismo alemão, a filosofia do espírito, da história e da liberdade. Capítulo 8. Idealismo alemão e filosofia do século XIX. O século XIX nasceu sob o impacto das revoluções políticas e científicas que transformaram o mundo. A Revolução Francesa havia derrubado o absolutismo, proclamado os direitos do homem e espalhado o ideal de liberdade por toda a Europa. Ao mesmo tempo, a Revolução Industrial alterava profundamente a vida social, criando novos desafios econômicos e morais. Nesse cenário de mudanças, a filosofia buscou compreender o sentido da história, da consciência e da razão humana. O idealismo alemão surgiu como tentativa de unir a fé na razão iluminista com a dimensão espiritual e criadora do homem. O movimento começou com Immanuel Kant, mas foi desenvolvido por uma geração de pensadores que o sucederam. Entre eles, Johann Gottlieb Fichte, Friedrich Schelling e Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Esses filósofos acreditavam que o mundo não é apenas um conjunto de objetos observados, mas também uma construção da mente que os interpreta.
O conhecimento, portanto, é resultado da atividade do sujeito, um espírito que pensa, age e transforma a realidade. Fichte foi o primeiro a desenvolver o idealismo como sistema. Para ele, o eu é o princípio absoluto da realidade. A consciência cria o mundo ao afirmar-se diante do não-eu, isto é, daquilo que se opõe a ela. O homem se constrói por meio da ação, enfrentando resistências e superando limites. Essa visão marcou o nascimento da ideia moderna de liberdade. O ser humano não é passivo, mas criador de seu próprio destino. Schelling ampliou o idealismo para o campo da natureza. Em sua filosofia da identidade, ele via a natureza como expressão do espírito. Tudo o que existe, do mineral ao homem, é manifestação da mesma força vital. A arte, para Schelling, era a mais alta forma de revelação do absoluto, pois nela razão e sensibilidade se unem. Essa visão inspiraria o romantismo, movimento que valorizava a intuição, o sentimento e a unidade entre homem e cosmos. Mas foi Hegel quem levou o idealismo ao seu ponto máximo. Em sua Fenomenologia do Espírito, descreveu a história como processo racional no qual a consciência busca conhecer a si mesma. A realidade, segundo ele, é o desdobramento do espírito absoluto, uma totalidade em constante evolução. O método hegeliano, chamado dialético, explicava o progresso das ideias por meio do conflito. Toda tese gera uma antítese, e o choque entre ambas resulta em uma síntese superior. Essa dinâmica se repete em todos os níveis, na história, na política e na cultura, formando um movimento contínuo de superação. Para Hegel, a liberdade é o objetivo final da história. A razão se realiza no mundo quando o homem toma consciência de si e das leis que regem a realidade. O Estado, em sua visão, era a expressão racional da vontade coletiva, e a história humana, o caminho do espírito rumo ao autoconhecimento. Embora sua filosofia seja complexa, ela influenciou profundamente a política, a teologia e até a ciência social moderna. O idealismo hegeliano também provocou reações. Um de seus críticos mais radicais foi Karl Marx, que reinterpretou a dialética de Hegel sob uma perspectiva materialista. Para Marx, não é a consciência que determina a vida, mas as condições materiais e econômicas que moldam a consciência. Ele via a história como luta de classes, o motor das transformações sociais. Em sua obra, O Capital, analisou o sistema capitalista, mostrando como o trabalho humano era explorado e transformado em mercadoria. Marx acreditava que a libertação do homem só seria possível pela superação das estruturas de dominação econômica. Ao lado de Marx, outros pensadores do século XIX exploraram novos caminhos. Arthur Schopenhauer rompeu com o otimismo racionalista e apresentou uma visão mais sombria da existência. Em O Mundo como Vontade e Representação, descreveu o universo como manifestação de uma vontade cega e irracional. Para ele, o sofrimento era inerente à vida, e a arte, especialmente a música, oferecia um breve alívio diante dessa condição. Seu pessimismo influenciou escritores e filósofos posteriores, entre eles Friedrich Nietzsche. Søren Kierkegaard, filósofo dinamarquês, também se afastou do sistema hegeliano. Ele criticava a ideia de uma razão totalizante e defendia a importância da escolha individual. Para Kierkegaard, a existência humana é marcada pela angústia e pela fé. O homem vive entre a liberdade e o desespero, e apenas o salto de fé o conduz à autenticidade. Sua reflexão inaugurou o existencialismo, corrente que dominaria o pensamento no século XX. Enquanto a Alemanha produzia os grandes idealistas e críticos da razão, a Inglaterra desenvolvia o utilitarismo, com Jeremy Bentham e John Stuart Mill. Essa filosofia defendia que a ação moral é aquela que produz a maior felicidade para o maior número de pessoas.
O utilitarismo expressava o espírito prático da era industrial, voltado para a eficiência e o bem-estar coletivo, mas também levantava questões sobre os limites éticos da busca por resultados. No campo científico, o século XIX assistiu à consolidação das ciências naturais e à formulação de novas teorias sobre a vida. Charles Darwin, em A Origem das Espécies, propôs que todas as formas de vida evoluem por seleção natural. Essa ideia abalou a visão tradicional da criação e trouxe implicações filosóficas profundas, questionando o lugar do homem na natureza. O século XIX, portanto, foi um tempo de síntese e ruptura. O idealismo elevou o pensamento humano à consciência de si, mas também revelou suas contradições. O materialismo, o existencialismo e o positivismo nasceram de suas fissuras. Ao final desse período, a filosofia encontrava-se diante de um novo desafio: compreender o ser humano não apenas como razão ou vontade, mas como existência concreta em um mundo em transformação. A modernidade havia aberto as portas da liberdade e do progresso, mas também deixava o homem diante de um vazio. O século seguinte traria a resposta a esse dilema, com guerras, crises e o surgimento de novas formas de pensar a vida, o ser e a verdade. Capítulo 9. Filosofia do século XX. O século XX começou em meio a um clima de otimismo científico e progresso tecnológico. As descobertas na física, na biologia e na psicologia pareciam confirmar a fé na razão herdada do século anterior. Mas as guerras mundiais, as ideologias totalitárias e a experiência da barbárie revelaram o outro lado da modernidade. O homem era capaz de criar maravilhas, mas também destruição em escala inédita. Nesse contexto de contradições, a filosofia passou a questionar as certezas do passado e a investigar os limites da razão, da linguagem e da existência. Entre as primeiras correntes do século estava o existencialismo, que se desenvolveu como uma resposta à crise do homem moderno. Inspirado por Kierkegaard e Schopenhauer, o existencialismo colocava o indivíduo no centro do pensamento. O ser humano, sozinho diante do mundo, é responsável por suas escolhas e pelo sentido que dá à própria vida. Jean-Paul Sartre tornou-se o principal representante dessa visão. Em sua obra O Ser e o Nada, ele afirmou que o homem está condenado à liberdade. Não há essência pré-definida e cada pessoa constrói seu próprio destino por meio da ação. Sartre via a liberdade como peso e fardo. A angústia surge porque o homem deve decidir sem garantia de acerto. O existencialismo, porém, não é apenas desespero. É também um chamado à autenticidade e à responsabilidade. A filósofa Simone de Beauvoir, companheira intelectual de Sartre, aplicou essa perspectiva à condição feminina. Em O Segundo Sexo, defendeu que não se nasce mulher, torna-se mulher, argumentando que a opressão de gênero é construída historicamente. Sua obra tornou-se marco do pensamento feminista e da luta pela igualdade. Outro ramo importante da filosofia do século XX foi a fenomenologia, desenvolvida por Edmund Husserl. Ele propôs um retorno às próprias coisas, ou seja, à experiência vivida antes das teorias e interpretações. Husserl buscava compreender como a consciência dá sentido ao mundo. A fenomenologia inspirou pensadores como Martin Heidegger, que levou a análise da existência a um nível mais profundo. Em Ser e Tempo, Heidegger investigou o que significa ser. Para ele, o homem, o Dasein, é um ser lançado no mundo, consciente de sua finitude. A experiência da morte, da solidão e do tempo revela o caráter trágico e autêntico da vida humana. Heidegger influenciou uma geração inteira de filósofos e escritores. Seu pensamento ecoou nas artes, na psicologia e na teologia, influenciando nomes como Jean-Paul Sartre, Hannah Arendt e Maurice Merleau-Ponty. Arendt
sua aluna e uma das grandes pensadoras políticas do século, analisou o totalitarismo e a banalidade do mal. Em suas obras, ela argumentava que o mal nem sempre nasce do ódio, mas da obediência cega e da incapacidade de pensar criticamente. Uma lição dolorosa, aprendida após o horror dos regimes nazista e stalinista. Enquanto isso, na França, surgia outra corrente que marcaria o século, o estruturalismo. Inspirado pela linguística de Ferdinand de Saussure, o estruturalismo via a cultura como um sistema de signos e relações. Claude Lévi-Strauss aplicou essa ideia à antropologia, mostrando que os mitos e costumes humanos obedecem a estruturas universais. Já Michel Foucault, um dos pensadores mais influentes do século, explorou como o poder e o saber se entrelaçam. Em obras como Vigiar e Punir e A História da Loucura, ele mostrou que as instituições, prisões, hospitais e escolas moldam os comportamentos e criam normas que definem o que é considerado normal ou desviante. No campo da filosofia analítica, predominante no mundo anglo-saxão, o foco voltou-se para a linguagem e a lógica. Bertrand Russell e Ludwig Wittgenstein buscaram esclarecer o pensamento por meio da análise linguística. Wittgenstein, em seu Tractatus Lógico-Filosóficos, afirmou que os limites da linguagem são os limites do mundo. Mais tarde, em Investigações Filosóficas, revisou suas ideias e mostrou que o significado das palavras depende do uso e não de definições fixas. Sua reflexão influenciou profundamente a filosofia da linguagem, a ciência cognitiva e a inteligência artificial. Outros pensadores, como Karl Popper, questionaram o próprio método científico. Popper propôs o princípio da falseabilidade. Uma teoria só é científica se puder ser testada e refutada. Essa ideia ajudou a distinguir a ciência de doutrinas ideológicas, como o marxismo dogmático ou a psicanálise rígida. Thomas Kuhn, por sua vez, mostrou que a ciência não avança de modo linear, mas por revoluções científicas, quando paradigmas antigos são substituídos por novos modelos de pensamento. Na psicologia e na filosofia da mente, Sigmund Freud introduziu o inconsciente como dimensão fundamental da existência humana. Suas ideias sobre os impulsos, os sonhos e os mecanismos de repressão influenciaram não apenas a psicanálise, mas também a arte, a literatura e a crítica cultural. Seu legado seria reavaliado por autores como Jacques Lacan, que reinterpretou Freud à luz da linguística e da filosofia moderna. O século XX também foi palco do surgimento do pragmatismo, uma filosofia nascida nos Estados Unidos. William James e John Dewey defenderam que o valor de uma ideia está em seus efeitos práticos. O pensamento, diziam, deve servir à vida e à ação, não à especulação abstrata. Essa corrente influenciou a educação, a política e o pensamento democrático, especialmente em contextos sociais dinâmicos e em constante mudança. Com o passar das décadas, a filosofia tornou-se cada vez mais plural. Correntes como o pós-estruturalismo, o marxismo crítico e o existencialismo humanista coexistiram e se confrontaram. Jean-François Lyotard anunciou o fim das grandes narrativas, enquanto Jacques Derrida desenvolveu a desconstrução, um método para revelar as contradições internas dos textos e das instituições. O século XX foi, assim, um campo de experimentação e de crise. A filosofia deixou de buscar verdades absolutas e passou a investigar o sentido, o poder e a linguagem. Em meio às tragédias das guerras, aos avanços da ciência e às transformações culturais, o pensamento humano tornou-se mais autocrítico, plural e consciente de seus limites. O homem já não era visto como o centro estável do universo, mas como um ser em constante transformação, um ser que pensa, questiona e recomeça. À beira do novo milênio, a filosofia se preparava para um novo desafio.
compreender o impacto das tecnologias, das redes de comunicação e da inteligência artificial sobre o próprio conceito de humanidade. A era contemporânea estava prestes a começar, trazendo consigo dilemas éticos e existenciais que redefiniriam novamente o papel do pensamento. Capítulo 10. Filosofia contemporânea. O século XXI marca o início de uma nova fase para o pensamento humano. A aceleração tecnológica, a globalização e a expansão do conhecimento científico transformaram profundamente a maneira como o homem se entende e se relaciona com o mundo. A filosofia contemporânea nasce, portanto, em meio a uma revolução digital e a uma crise de referências tradicionais. A razão, que no iluminismo havia sido o farol da civilização, agora é acompanhada pela dúvida. Até que ponto o progresso técnico representa também um avanço ético e humano? As primeiras décadas do novo milênio trouxeram desafios inéditos. A comunicação instantânea, a inteligência artificial e as redes sociais mudaram a forma de produzir, consumir e pensar. A filosofia voltou-se então para os dilemas da era digital. Questões como privacidade, manipulação de dados, dependência tecnológica e desinformação tornaram-se temas centrais. Pensadores como Luciano Floridi desenvolveram a chamada filosofia da informação, que busca compreender a realidade como um conjunto de fluxos de dados. O ser humano, nessa visão, não é mais apenas um sujeito racional, mas um nó dentro de uma imensa rede de informação global. O debate ético ganhou nova relevância. A bioética, surgida no fim do século XX, expandiu-se para lidar com as implicações morais das biotecnologias, da engenharia genética e da clonagem. A possibilidade de editar o código genético humano, controlar a vida artificialmente e prolongar a existência, coloca a filosofia diante de velhas perguntas em novos contextos. O que é a vida? O que significa ser humano? Até onde a ciência pode intervir na natureza sem comprometer a dignidade da existência? Ao mesmo tempo, a filosofia política buscou compreender os efeitos da globalização. O colapso das ideologias do século passado deu lugar a um mundo multipolar, em que fronteiras econômicas e culturais se tornaram mais fluidas. Autores como Jürgen Habermas defenderam a importância da razão comunicativa e do diálogo democrático em tempos de polarização e populismo. Para Habermas, a verdade deve emergir do consenso obtido por meio da argumentação livre e não da imposição de poder. O feminismo, o pensamento decolonial e as filosofias não ocidentais também conquistaram espaço central. Autoras como Judith Butler questionaram as bases sociais da identidade de gênero, mostrando que o corpo e o papel social são construções históricas, não essências fixas. Filósofos africanos e latino-americanos, como Achille Mbembe e Henrique Dussel, trouxeram novas perspectivas sobre o poder, a memória e a herança colonial, propondo uma filosofia plural e verdadeiramente global. O existencialismo e a fenomenologia também encontraram novas leituras no mundo contemporâneo. A experiência urbana, o isolamento digital e as transformações da subjetividade se tornaram temas de reflexão. Zygmunt Bauman descreveu a modernidade líquida como uma era de relações instáveis e identidades fragmentadas. Para ele, o homem contemporâneo vive entre a liberdade de escolher e a angústia de não ter onde se firmar. A filosofia ambiental emergiu como resposta à crise ecológica. O aquecimento global e o colapso ambiental levantaram uma questão ética de alcance planetário. Qual é a responsabilidade humana diante da Terra? Correntes como o ecocentrismo e o pensamento pós-humanista defendem que a vida humana deve ser compreendida dentro de um sistema mais amplo, onde todas as formas de vida têm valor intrínseco.
Bruno Latour, por exemplo, propôs repensar a relação entre natureza e sociedade, mostrando que ciência, política e ecologia formam um único tecido de interdependência. O avanço da inteligência artificial reacendeu o debate sobre a consciência e a mente. A fronteira entre o humano e a máquina tornou-se mais tênue. Filósofos da mente, como Daniel Dennett e David Chalmers, discutem se uma inteligência artificial pode realmente possuir consciência ou se apenas simula o pensamento. Questões éticas surgem a cada nova invenção. Até onde deve ir a autonomia das máquinas? Quem é responsável pelas decisões tomadas por algoritmos? Em paralelo, cresce o interesse pelas tradições orientais, como o budismo e o taoísmo, que oferecem visões alternativas sobre o eu, o tempo e o sofrimento. A filosofia contemporânea se tornou, mais do que nunca, intercultural. Uma conversa global entre modos distintos de compreender o mundo. A pluralidade é o traço mais marcante deste tempo. Ao contrário das épocas anteriores, a filosofia atual não busca um sistema único ou uma verdade definitiva. Ela se caracteriza pela diversidade e pela abertura. Em vez de grandes teorias, há perguntas múltiplas. Em vez de certezas, há diálogos. A filosofia contemporânea é, acima de tudo, uma reflexão sobre o próprio ato de pensar. Uma tentativa de manter vivo o questionamento em um mundo saturado de informação e rapidez. Se o passado foi a era das verdades, o presente é a era das interpretações. O papel do filósofo é iluminar os problemas, não resolvê-los de modo final. A busca da sabedoria se transformou em resistência ao ruído e à superficialidade. Pensar hoje é um ato de paciência, de atenção e de coragem. A história da filosofia, iniciada há mais de 2 milênios com Tales de Mileto e os pensadores da Grécia Antiga, continua aberta. As perguntas fundamentais, quem somos, de onde viemos, por que existimos, permanecem vivas. Cada geração retorna a elas sob novas formas, adaptando-as aos dilemas do seu tempo. Assim, a filosofia não é uma herança do passado, mas uma aventura contínua da consciência humana. E talvez esse seja o maior ensinamento que o século XXI pode oferecer. Enquanto o homem for capaz de questionar, duvidar e buscar sentido, a filosofia jamais morrerá. Obrigado por assistir. Aqui estão mais 2 vídeos que você vai gostar de assistir. Te espero lá.